Eu fiquei muito alarmado ontem e hoje ao ver o anúncio de uma associação de oficiais da Polícia Militar cobrando do governo supostamente uma conta devida e não paga. Mas aquilo me pareceu quase que uma ameaça. Eu gostaria de saber qual a sua opinião. Quem é que você acha que está por trás de um anúncio tão caro como este veiculado nas televisões? Boa noite, Mário. Boa noite a todos os candidatos. Boa noite, Casimiro. Boa noite ao telespectador que nos assiste nesse momento através do debate realizado mais uma vez pela TV Aratu. Mário, eu lhe confesso que eu não faço a menor ideia. Quem entende aqui de sindicato da Polícia Militar, de sindicato dos professores, é o PT. Talvez o PCdoB, alguma coisa, talvez o PSOL. Eu não entendo. Democratas nunca teve nenhum tipo de relação, de associação ou de parceria com os sindicatos. Nós nunca fizemos política usando os sindicatos. Quem sempre fez política usando os sindicatos foi o PT. Aliás, é bom lembrar, Jacques Wagner, em 2006, se elegeu governador da Bahia, levando os contra-cheques da Polícia Militar para a televisão. Estavam lá diversos líderes sindicais da Polícia Militar fazendo campanha para Jacques Wagner. Da mesma maneira aconteceu com os professores. Agora, o que aconteceu com o PT? Porque o PT da propaganda promete tudo. O PT do governo, esse é bem diferente. O PT da propaganda prometeu dar não sei quantos % de reajuste aos policiais e aos professores. O PT do governo não cumpre. Aí, policiais e professores entram em greve. Eu não sou do tipo de político que me aproveito de sindicato. Pelo contrário, acho que é uma prática indevida e muito menos admito que o governo alimente sindicato. Portanto, eu confesso a você, não sei responder a sua pergunta. Quem é que pode estar por trás? Agora, o mais sério, o mais grave e o mais importante é chamar atenção à postura do PT. Uma coisa é o PT da propaganda, que promete tudo, que faz tudo. Outra coisa é o PT do governo, o PT da realidade, que lamentavelmente produziu a greve dos policiais e a greve dos professores, que pararam 115 dias as aulas na Bahia e praticamente comprometeram o ano letivo dos alunos da rede pública estadual de ensino. Mário Kessler, 1 minuto para a réplica. Olha, o que me preocupa nisso, que isso é uma ameaça ao poder constituído que é o governo do Estado. Não me interessa quem seja o governador. É uma ameaça séria, não é? Importante, de pessoas armadas. Eu acho isso perigoso. Segundo, essa história de você dizer aí da publicidade é verdade, eu concordo com você. Agora, eu me lembro que na eleição de 2006 tinha uma musiquinha muito famosa. Eu estou cansado desta panelinha. Tem muita propaganda para pouca farinha. E o PT dançou e venceu nessa, etc e tal, e agora está pagando o mesmo preço. Não é? Então, eu acho que aí, no caso, tanto o PT quanto o DEM, Neto, se entendem muito bem, porque usam as mesmas armas, as mesmas. Vão para o governo, publicidade, tome-lhe publicidade. Depois sai do governo, aí fica, o outro está gastando mais. Pois é, essa é a minha opinião. A Assembleia tem 1 minuto para a tréplica. Bom, Mário, eu respeito sua opinião, mas eu discordo. O PT aumentou em muito o gasto com publicidade. Na verdade, o PT da Bahia gasta mais com publicidade do que com segurança pública. E é por isso que a violência só faz crescer no nosso Estado. E eu repito, uma coisa é o PT da propaganda, seja da propaganda eleitoral, seja da publicidade oficial. Outra coisa é o PT do governo, o PT da realidade. E é importante chamar a atenção para o eleitor. Eu quero dizer, viu, Mário, eu não estou nessa briga, nessa disputa, não. Eu tenho ao meu lado uma aliança plural. Eu quero fazer um governo para todos. Eu não vou pedir a carteira de filiação partidária de ninguém, não. Eu tenho o PV comigo, da minha vice Célia Sacramento. Eu tenho o apoio do deputado Jutaí Magalhães, do PPS, pessoas que historicamente nunca estiveram ao nosso lado, mas que agora estão. Por quê? Porque entendem que Salvador precisa ser recuperada e para isso vai ter que ser feito um esforço de todos nós e é por isso que eu quero ser prefeito da minha cidade. Marinho, o PT tomou uma decisão, o PT de Wagner e Pellegrino, de priorizar o metrô para Paralela. Na minha opinião, seria muito mais importante levar o metrô para Cajazeiras. Eu queria saber qual é a sua opinião. Você concorda com o PT, acha que o metrô tem que ir para Paralela, ou você acha que seria mais importante levar o metrô para Cajazeiras? ACM Neto, eu acho importante que o metrô chegue aonde as pessoas mais precisam de mobilidade urbana. E é evidente que o metrô tem que chegar também a Cajazeiras, mas também a um subúrbio ferroviário. Mobilidade urbana
não é só o metrô. Hoje nós temos um caos no trânsito horrível e nós precisamos sim requalificar as calçadas para os cadeirantes, para as pessoas que têm problemas visuais. Precisamos colocar sim à disposição dessa população um transporte coletivo de qualidade, porque a passagem é muito cara e não atende a essa população. A gente precisa, sim, fazer com que o trem do subúrbio seja requalificado para atender as pessoas que precisam também. A gente precisa fazer com que hajam passarelas em determinados lugares para evitar o congestionamento. Precisamos colocar, sim, sinaleiras inteligentes para não congestionar o trânsito. Mobilidade urbana é isso, é fazer chegar o transporte de qualidade às pessoas que mais precisam. Não só a Cajazeiras e a Lauro de Freitas, mas também a Pernambués, também a Cajazeiras, também chegar a Pau da Lima. É importante fazer com que essas pessoas que precisam e têm o direito de ir e vir tenham transporte de qualidade. Na nossa administração, nós queremos valorizar você, fazer com que o transporte seja de qualidade. Queremos colocar a ciclovia para atender a população que não necessita de transporte coletivo ou transporte motorizado, as pessoas que dependem de calçadas para poder transitar. Sim, isso é fazer mobilidade urbana na nossa cidade. E na nossa administração estaremos sempre priorizando o pobre, aquelas pessoas que mais precisam de serviços de qualidade da prefeitura, e isso nós vamos fazer. Bom, eu tenho uma posição muito clara. Eu acho que a prioridade de expansão do metrô é para Cajazeiras. É muito mais importante levar a linha 1 de Pirajá a Cajazeiras, ou seja, a linha 1 não pode parar em Pirajá, ela tem que chegar a Cajazeiras, do que fazer o metrô da Paralela. Cajazeiras vive um sério problema de transporte público. É uma das áreas com maior densidade populacional de Salvador. Não é justo que um bairro importante como Cajazeiras não tenha acesso ao metrô. Se nós formos analisar pelos efeitos práticos, teria muito mais eficiência levar o metrô para Cajazeiras do que construir o metrô na Paralela, no que, aliás, no debate de ontem ficou muito claro também a posição do candidato Hamilton. Portanto, eu quero dizer aqui claramente, se eu for prefeito, eu vou lutar para que o metrô chegue a Cajazeiras e vou assumir uma posição clara de que é prioridade levar o metrô a Cajazeiras e não construir o metrô da Paralela. Boa noite, Eliane. Bem-vinda aqui ao debate. Boa noite, obrigada. E boa noite, candidatos. Gostaria de saber, candidato ACM Neto, de onde retirar verbas para a saúde pública, se falta médico, os postos estão precários, de onde... Muito obrigado, Eliane, pela sua pergunta. De fato, a saúde pública hoje enfrenta um sério problema na cidade de Salvador. Quando a gente chega nos bairros, encontra os postos de saúde em péssima condição de funcionamento. Muitos deles sem médicos, sem equipes técnicas, sem medicamentos e vários sem condições mínimas de dar uma atenção de qualidade à população de Salvador. Nós vamos precisar fazer uma ação emergencial para colocar para funcionar os postos de saúde que já existem hoje. Colocando para funcionar de maneira qualificada os postos que já existem hoje, nós aí vamos ter condições de ampliar a rede. De onde é que a gente quer tirar o dinheiro? Primeiro, queremos tirar os recursos do desperdício que existe hoje, revendo contratos, diminuindo as despesas desnecessárias, não aceitando o desvio de 1 centavo do recurso público, como, aliás, aconteceu na primeira gestão de João Henrique, quando o senhor Luiz Eugênio Portela, indicado pelo deputado Nelson Pellegrino, administrou a Secretaria de Saúde do Estado. O Ministério Público abriu um processo de investigação pelo desvio de 81 milhões de reais. Conosco isso não vai acontecer, aplicando bem o dinheiro público, evitando o desperdício, fazendo a prefeitura arrecadar mais, fazendo a economia crescer e, sobretudo, garantido, Eliane, que não serão aplicados apenas 15% dos recursos do orçamento na saúde. Nós queremos aplicar mais do que 15%, porque os 15% atuais não são suficientes. Outra coisa que a gente vai ter que fazer, rever a gestão plena da saúde, porque hoje a gestão não é plena de verdade. A prefeitura ela é uma mera repassadora de recursos para o Estado.
A prefeitura tem que chamar para si a responsabilidade, aplicar o recurso na saúde e garantir uma atenção de qualidade ao cidadão de Salvador. Eliane, o que achou da resposta do candidato Assemineto? Bem Ficou claro. satisfeita? Sim. Se a gente for ficar aqui ouvindo tudo que vocês falam, tudo que os candidatos falam, Salvador será uma maravilha, independente do prefeito que chegue lá. Dia 1º está tudo resolvido, vamos fazer. De onde vai tirar esse dinheiro? Porque eu não acredito naquilo que você fala e Salvador pode ver com suas próprias pernas. Expliquei para a gente, por favor. Bom, Mário, eu quero agradecer a pergunta e reafirmar a minha confiança de que Salvador pode andar com as próprias pernas, sim. O que é que nós vamos fazer de imediato na cidade? Rever os contratos, cortar os desperdícios e acabar com qualquer tipo de desvio de recurso público. A meta nossa é reduzir em 30% os gastos correntes da prefeitura e fazer sobrar já no primeiro ano 300 milhões de reais. Com esses recursos, nós vamos, nos 6 primeiros meses do governo, tapar os buracos, limpar as ruas de Salvador, que tem muito lixo acumulado, a qualidade da iluminação pública. Nós vamos colocar para funcionar a guarda municipal. Vamos agir no trânsito de Salvador para diminuir esse caos que é o trânsito de Salvador. Enquanto isso, Mário, nós vamos dar eficiência à arrecadação da prefeitura, modernizando a Secretaria da Fazenda do município, contratando auditores fiscais, informatizando, aprofundando a aplicação da nota fiscal eletrônica na cobrança do ISS, que vai gerar um aumento de arrecadação importante. Quero, com os ativos da prefeitura, montar um fundo para parcerias público-privadas, atraindo o capital privado e fazendo a economia de Salvador crescer. Eu gosto sempre de uma comparação. Se Salvador tivesse na média de arrecadação do Nordeste, nós teríamos a mais por ano nos cofres da prefeitura 800 milhões de reais. Portanto, a cidade é viável, o que precisa é de um governo competente, de uma gestão qualificada, de um prefeito que chame para si a responsabilidade, que não tenha medo em ousar, que trabalhe com os melhores, um prefeito que saiba priorizar, porque é claro que não dá para resolver tudo da noite para o dia. E eu tenho tido muito cuidado, Mário, nessa campanha. Eu não prometo o que eu não posso cumprir. Ninguém está vendo na minha propaganda de TV uma quantidade excessiva de promessas, por quê? Porque nós não prometemos o que a gente não pode cumprir. Candidato Mário Quercia, um minuto. Tem duas coisas interessantes aí, Neto, que é o seguinte. Primeiro, você fala até acabar com os desvios, acabar com os excessos, acabar com os gastos inadequados. Significa que o atual prefeito está fazendo isso tudo e você não abre a boca para falar dele. Você também não fala sobre o PTN ter transformado a Secretaria de Educação em seu comitê. E quando você fala em aumentar a arrecadação significa o aumento de imposto ou aumento da atividade econômica. A atividade econômica principal é turismo. E o turismo foi dirigido durante os últimos 4 anos por um agregado seu, assim como o Léo Prates foi lá, o queridinho do prefeito, ao seu lado e está lá agora ao lado seu. Então, essa coisa sua com o João Henrique, né, está muito mal explicada. Você não assume, fica parecendo aquele cara que tem um amante, fica escondido. Esse é um caso de amor, rapaz. Eu não entendo por que é que você não chega e diz, olha, eu sou apoiado por ele mesmo, leva o ônus e leva o bônus. Está levando a máquina, leva também o prejuízo. Candidato Assemineto, um minuto. O único candidato aqui presente que foi à imprensa dizer que gostaria de ter o apoio do prefeito João Henrique foi o candidato Nelson Pellegrino, não fui eu. Inclusive, cogitou colocar como seu vice o ex-secretário de Infraestrutura do prefeito João Henrique, José Matos, que renunciou à Secretaria de Infraestrutura para ser vice do candidato Nelson Pellegrino. O PP é partido da base de Pellegrino. Agora, é engraçado. Eu quero dizer aqui claramente, para mim, o parecer do Tribunal de Contas dos Municípios tem que ser respeitado. Câmara de Vereadores não devia sequer rever parecer de Tribunal de Contas dos Municípios. Conta rejeitada tem que ficar rejeitada agora, Mário. Pergunte a Pedro Godinho, presidente da Câmara, do seu partido, seu aliado, do PMDB, que está com você em todas as placas na cidade, por que ele não colocou as contas para votar? Eu acho que essa pergunta tem que ser feita. Não é? Da mesma forma que eu quero saber se o deputado Nelson Pellegrino vai determinar ao PP, ao PR, ao PTB e a tantos outros partidos que compõem a sua coligação se vão votar pela rejeição das contas. O Democratas hoje não tem vereador na Câmara, vai ter a partir do ano. Eu queria falar com você que está nos acompanhando nesse momento. Eu tenho certeza que você sabe que há 6 anos atrás
Salvador não vivia a situação de intranquilidade e insegurança que vive hoje. Eu vejo o deputado Pelegrino falar do seu período na Secretaria de Justiça. Ele assumiu a Secretaria de Justiça dizendo que ia combater o crime organizado e a violência só aumentou em Salvador. O que a gente vê? O bandido solto na rua e o cidadão de bem preso dentro de casa, dentro do seu comércio, porque só vive atrás das grades. Enquanto isso, o governador Jacques Wagner gasta R$5 mil todo dia para sair do Palácio de Ondina e chegar no centro administrativo de helicóptero. Sabe de quem é o helicóptero? Da Polícia Militar. O helicóptero que deveria estar perseguindo os bandidos está servindo para transportar todo dia o governador, que não quer ficar incomodado com o trânsito caótico da nossa cidade. Isso é um absurdo. O PT da propaganda diz que vai organizar a segurança. O PT do governo deixa a violência crescer. Obrigado, Casemiro. Obrigado a todos que nos acompanharam até essa hora. Eu queria conversar com você para dizer o seguinte. Aqui tem alguns que acham que Salvador não faz parte da Bahia, mas Salvador faz parte da Bahia sim. Em 2010, o governador Jacques Wagner se reelegeu exatamente dizendo que o governador tinha que ser do mesmo partido da presidente. E você está vendo como é que a Bahia está hoje. A violência só faz crescer. A saúde pública é um caos. O trânsito de Salvador, meu Deus do céu. O PT da propaganda é um, o PT do governo é outro. O PT do governo, lamentavelmente, descumpre o acordo com os policiais e professores, que foram vítimas das falsas promessas. Não apenas eles, mas todos vocês, cidadãos, que eu sei que não estão satisfeitos com o governo hoje da Bahia. A mudança, a transformação, ela tem que vir com uma proposta nova, diferente. Algo que possa entender esse espírito que existe hoje no nosso eleitor, que é exatamente a esperança que brota do coração do povo. A esperança de que Salvador possa ter um prefeito que chame para si a responsabilidade, que seja um verdadeiro líder, um prefeito que seja capaz de governar para todos, um prefeito que devolva o respeito e o brilho a essa cidade que nós tanto amamos. Eu quero ser esse prefeito e por isso eu peço a sua confiança.